Olá, pessoas! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês tudo o que eu achei sobre o nono episódio da primeira temporada de House of the Dragon. Antes de começar, eu vou dar os mesmos dois recadinhos de sempre. O primeiro deles é que esse vídeo vai ser cheio de spoilers do nono episódio da primeira temporada de House of the Dragon, porque ele é um vídeo de análise e não teria como ser diferente, né? E o segundo é que eu sempre vou olhar aqui pra baixo, porque o meu computador fica aqui embaixo do celular com o roteiro. E de vez em quando eu tenho que dar uma checadinha no roteiro, ok? Bom, gente, como eu havia previsto no vídeo anterior, dessa vez a abertura tem muitas mudanças. A primeira delas é que, obviamente, a engrenagenzinha do Viserys, né, que é a coroa dele, já tá cheia de sangue, porque ele, infelizmente, faleceu no episódio passado. E a segunda é muito legal, porque a gente finalmente tem as engrenagens dos filhos do Viserys e da Alicent. É uma aranha pra Helaena, um ovo de dragão pro Aegon e uma safira pro Aemond. Eu não posso falar muito sobre esse lance da safira, porque eles ainda não mostraram na série. Mas eu tenho que dizer que eu tô super hypada pra ver como é que eles vão fazer isso na série, porque assim, é muito estiloso. O Aegon é muito estiloso e esse negócio da safira é incrível. Eu tô louca pra ver como isso vai ficar na série. Depois disso, a gente vê que do Aegon e da Helaena ramificam mais 3 engrenagens, que são os 3 filhos que eles têm. Deu pra ver, né, no episódio passado que eles já são casados, já têm filhos, e agora a gente vê as engrenagenzinhas dessas 3 crianças. Tem 2 mãos idênticas que com certeza representam o Jaehaerys e a Jaehaera, que são gêmeos, e eles aparecem mais pra frente um pouco no episódio, quando eles aparecerem eu vou falar. E tem uma terceira que não dá nem pra gente ver muito bem, mas que com certeza representa o Maelor, que provavelmente ou é muito bebê pra aparecer na série, ou a Helaena ainda tá grávida dele e tudo mais. Depois disso, a gente passa rapidamente pela engrenagem do Daemon, e ela ramifica em mais 2, que com certeza representam o Aegon e o Viserys. A Visenya não tem uma engrenagem, mas isso pode ser porque ela ainda não nasceu. E eu acho que de abertura é isso, pelo menos essas foram as diferenças que eu consegui perceber na abertura. Se você percebeu alguma outra, me conta aí nos comentários pra eu poder ficar sabendo. Bom, gente, esse episódio ele começa de uma forma muito tensa, quase mórbida, da câmera passando por todos os lugares onde o Viserys costumava frequentar. A sala do trono, a sala do pequeno conselho, e esses lugares estão completamente vazios. Isso é um jeito da série não deixar dúvidas de que o rei está morto. Bom, o nosso passeio pela Fortaleza Vermelha continua quando um menininho, que deve ser um copeiro ou alguma coisa assim, sai de dentro de uma porta e começa a descer as escadas em direção à cozinha. Quando ele chega lá, ele vai até a Talia, que é aquela ama de companhia da Alicent, que no episódio passado foi vender informação pra Mysaria, sabe? Pois é, ele vai até ela e conta, né, que o rei morreu. Ele fala assim no ouvido dela e ela prontamente vai contar pra Alicent, né? E dá pra ver que a Alicent, ela parece bem abalada com a morte do marido, ela chora um pouco, mas logo ela se recompõe e aí ela pede pra que a Talia a ajude, né, a se vestir e depois ela fala pra Talia não sair de dentro do quarto dela e não contar isso pra ninguém. Na próxima cena a gente vê o Otto meio pensativo parado na frente de uma lareira e aí ele pergunta pra Alicent quem mais sabe da notícia. E ela responde que muito provavelmente só a Talia e alguns outros criados, por enquanto. E ela continua dizendo que ela esteve com o Viserys na noite anterior e que o último desejo dele foi que o Aegon fosse coroado o rei, que ele fosse o sucessor. E obviamente, gente, que o Otto fica interessadíssimo nesse assunto, porque essa é a desculpa perfeita, é a desculpa que ele estava esperando pra dar o golpe que ele sempre quis e colocar o neto dele no trono no lugar da Rhaenyra, sabe? HBO, por que me mata dessa forma? Por quê? Bom, depois disso a gente vê que a Talia tá trancada no quarto da Alicent, mas ela pega umas velas e acende na frente da janela. Eu imagino que aquilo ali deve ser algum sinal dela com a Mysaria, pra se o rei morresse e ela não pudesse ir até a Mysaria contar a fofoca, a Mysaria ficasse sabendo de qualquer jeito. Então, ela dá esse sinal aí na frente da janela com as velas. Uma reunião de urgência do Pequeno Conselho é convocada e todos os conselheiros estão presentes e eles estão bem curiosos para saber o que aconteceu de tão importante assim que não dava para esperar nenhuma hora mais apropriada para aquela reunião ali acontecer. E aí o Otto solta a bomba, né, falando que o Viserys morreu e paira um silêncio meio desconfortável pelo ar
Mas logo o Otto começa a fazer todo um discurso lindo de como o Viserys era um ótimo soberano, que ele era amigo de todos ali. E, gente, esse homem é tão puxa-saco que ele chama o Viserys de Viserys, o Pacífico. Nossa, impressionante, assim, o amor que o Otto tinha pelo Viserys, né? Lindo de se ver. Ele continua o discurso dizendo que o rei deixou um presente para eles. Ele fala que em seu leito de morte, em seu último suspiro, o rei disse à rainha que queria que o Aegon fosse o seu sucessor, que o Aegon sentasse no trono. E aí, o Tyrion Lannister, que é o irmão gêmeo daquele babaca lá que ficava cortejando a Rhaenyra no terceiro episódio, sabe? Pois é, ele chega e fala, nossa, olha que bom! Agora nós finalmente temos a bênção do rei para continuar com aquele plano que a gente tá planejando assim, ó, há anos, sabe? Que a gente já tá fazendo há anos. Agora a gente tem a bênção do rei para continuar. E aí o outro já fala, pois é, menino, não é mesmo? Olha que legal. Então, vamos já começar a agilizar as coisas aqui. Ele já fala que vai substituir 2 capitães da guarda da cidade que ainda são leais ao Daemon. E aí ele já pede para sair enviando corvos para os aliados e tudo mais. Mas aí a Alicent fala, oi gente, peraí, só um minutinho aqui, volta um pouquinho para eu entender. Quer dizer que vocês estavam planejando coroar o meu filho sem que eu soubesse? O que tá acontecendo aqui, galera? E aí o mestre das leis, que provavelmente é um cara chamado Jasper Wilde, fala para ela, não, rainha, mas nós não queríamos incomodá-la com sombrias conspirações. Nossa, quão maravilhosos são eles, né? Eles não queriam incomodar a rainha. Ah, tá bom. E aí, é nessa hora que Lord Lyman Bisbury, que é o mestre da moeda a essa altura, mostra que ele é um herói e a única pessoa decente ali naquele recinto, quando ele levanta e fala, não, mas eu não concordo com isso não. A gente jurou lealdade a Rhaenyra lá atrás. Eu não vou deixar vocês colocarem o impostor no trono no lugar dela. Aí os outros falam, não, mas o primeiro filho homem do rei não pode ser considerado um impostor. E outra, você não ouviu a rainha falando que ele mudou de opinião no leito de morte? Aí o Lord Bisbury fala, não, mas eu tenho 76 anos. Eu conheci o Viserys melhor que qualquer um aqui nessa sala. Eu tenho certeza que ele não mudou de ideia, foi coisa nenhuma. Ele falou, e vocês não acham estranho, não? Que a única testemunha dessa súbita mudança de ideia do rei seja a mãe do impostor em questão? É estranho, no mínimo, né não? E aí ele perde um pouquinho na mão quando ele começa basicamente a acusar a Alicent ou alguém ali daquele pequeno conselho de ter matado o Viserys. E assim, meu senhor, eu sei que é revoltante, que dá raiva, mas fica quietinho, fica. Cala a boca, não continua não, porque vai ficar feio pro seu lado, sabe? Gente, dá pra perceber exatamente o que vai acontecer quando o Criston começa a chegar por trás desse velho, assim. Gente, o velho tá em pé, né? O Criston pega ele pelo ombro, assim, e fala, sit down! E senta ele, assim, com uma força tão absurda que de uma vez só, o Lord Bisbury bate com a cabeça naquela pedra, naquela bola de pedra que eles usam pra contar o quórum do conselho, sabe? Que eles colocam assim no pratinho. Pois é, ele bate com a cabeça ali e ele morre instantaneamente, assim, é na hora mesmo. Então agora eu quero fazer aqui 1 minuto de silêncio para Lord Lyman Bisbury, que é a única pessoa decente, sabe? Muito obrigada, Lord Bisbury, por defender nossa menina Rey no nosso lugar, porque se a gente pudesse entrar lá e defendê-la, a gente faria, mas muito obrigada por fazer por nós. E é aí que a segunda pessoa honrada nesse recinto, que é o Sir Harold Westerling, ele é o Lorde Comandante da Guarda Real, ele tira a espada dele, aponta pro Criston e fala, Sir Criston Cole, tire a sua armadura e a sua espada e me entregue imediatamente. É tipo aqueles filmes americanos que o agente tem que entregar a arma e o distintivo, sabe? Pois é, só que aqui é com uma espada e uma armadura. Mas obviamente que o Criston, afrontoso que é, não tira armadura e espada nenhuma, e ele ainda aponta a espada dele pro Sir Harold e fala, eu não podia suportar os insultos que a rainha estava recebendo.
Gente, é muito engraçada a expressão da Alicent nessa hora. Ela até põe a mão na cabeça, assim. Ela fala, Criston, pelo amor de Deus. Eu não tava sendo insultada. Guarda essa arma, meu anjo. Guarda essa espada, por favor. E aí ele, como o belíssimo pau-mandado que é, guarda a espada imediatamente. E tem uma coisa que eu achei muito legal nessa cena, é que o Criston e o Harold, eles embainham, né, as espadas deles na mesma hora. A sincronia ficou perfeita, eu achei muito legal. E aí depois disso, o Grandmaster, que provavelmente é o Orwyle, ele olha pra todo mundo e fala assim, então, galera, será que não tem como tirar esse presunto daqui antes da gente continuar, não? Porque assim, eu tô achando meio creepy ele olhando pra minha cara, sabe? Não tô gostando muito disso. Só que aí o Otto, ele chega e fala, não, ninguém sai daqui, essa porta fica fechada até a gente resolver essa treta aqui. Ninguém vai sair daqui, não. O Tyland Lannister começa a falar sobre Storm's End, que é uma região bem estratégica para eles, porque por enquanto não tem como saber para quem o Lord Boros Baratheon, que é o Lord de Storm's End a essa altura, vai jurar lealdade. Então o Tyland, ele dá uma ideia bem inteligente na real, que é fazer uma aliança de casamento, porque o Lord Boros, ele tem 4 filhas solteiras. Então ele fala, se a gente propuser uma aliança de casamento, provavelmente a gente consegue a lealdade dele, né? A gente consegue trazer ele pro nosso lado. E é bem interessante que o Tyland levante esse assunto agora, né? Traga esse assunto à tona, porque isso provavelmente é um foreshadowing do que vai acontecer nesse encontro lá em Storm's End. Estou preparada para isso? Não, não estou. Mas vem aí, porque já tá no teaser do episódio 10. E aí a Alicent fala, ok, meus anjos, mas vem cá, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. E a minha ex-best barra crush, Rhaenyra, como é que vai ficar, hein? E aí o Otto olha pra cara dela e fala o óbvio, né? Ele fala, olha, ela não pode ficar livre pra se rebelar contra a gente. Então, nós daremos a chance, né, a chance dela e dos aliados se curvarem ao Aegon, né, jurarem lealdade ao Aegon, mas é isso. E a Alicent olha pra ele e fala, mas pai, é óbvio que ela não vai fazer isso, a Rhaenyra nunca vai se curvar ao Aegon. E aí ele faz aquela cara assim de, pois é, que pena, né? Vamos ter que tá matando, né? E aí a Alicent, a hora que ela entende, né, a cara dele, ela fica, assim, revoltadíssima. Ela se vira pros outros membros do conselho e ela fala, mas vocês concordam com esse absurdo? E aí o Grandmaster, né, o Orwyle fala, não, mas se a Rhaenyra continuar viva, ela só vai causar guerra e carnificina. E aí o Otto fala, minha filha, sacrifícios devem ser feitos pra gente conseguir colocar o Aegon no trono. E aí, gente, a Alicent fica puta da cara nessa hora. E ela fala que o rei, né, que o Viserys, não ia querer que assassinassem a única filha dele. Vocês estão ficando loucos, isso é um absurdo. A gente não pode fazer isso. Aí o Tyland chega e fala assim, tá bom, rainha, mas então o que é que você sugere? E aí a Alicent fica com aquela cara assim de, sei lá, não sei o que eu sugiro não, eu só não quero que mate. E aí, obviamente, que o Otto ignora completamente a revolta da Alicent, e aí ele chama o Sir Harold Westerling, e ele fala, Sir Harold, pegue os outros membros da guarda, vão até Dragonstone e façam um trabalho rápido e preciso. Só que o Sir Harold, ele não é um pau-mandado como uns e outros por aí, e ele tira o manto branco dele, coloca em cima da mesa e fala, eu respondo apenas ao rei. E como não tem rei, eu não tenho mais nada pra fazer aqui. E aí ele drop the mic e vai embora. Pois é, né, Criston? Talvez você tenha uma liçãozinha ou duas sobre honra pra aprender com o Sir Harold. E na hora que eu vi essa cena, eu percebi que ela é um claro paralelo com uma cena lá do 8º episódio de Game of Thrones, que é quando o Sir Barristan Selmy, também conhecido como Barristan o Ousado, e que é um dos meus personagens favoritos das crônicas inteiras, ele percebe que não tem mais honra em lutar pelo rei. Porque o rei, na hora, né, é o bosta do Joffrey. Então ele percebe que aquele menino não tem honra nenhuma e não vale a pena lutar por ele. Então ele também pega, tira o manto, drop the mic, igual o Sir Harold, e vai embora. Lá em Game of Thrones, o Barristan foi pra Essos trabalhar pra Dany, né? Ele foi ser da guarda da rainha da Daenerys. Será que aqui também o Sir Harold Westerling vai pra Dragonstone ser da guarda da rainha da Rhaenyra?
Vamos esperar pra ver, porque acho que é bem possível que isso aconteça. E agora a gente vê a Alicent e o Otto indo procurar o Aegon no quarto dele. Só que quando eles chegam lá, só tá a Helaena e os gêmeos, né? O Jaehaerys e a Jaehaera. E o Aegon nem sinal dele. Só que a Helaena, ela meio que percebe que tem alguma coisa errada, né? Provavelmente pela expressão deles e tal. Só que eles não falam nada com ela. Eles sempre protegem ela um pouco das coisas, assim, né? E aí o Aemond chega logo depois e só pelo olhar que ele e a Alicent trocam, ele já dá pra perceber que ele entende o que tá acontecendo. Nessa cena também, a Helaena tem de novo aquela premonição sobre a besta embaixo das tábuas. E pode ser que no vídeo passado eu tenha errado feio o motivo, né, dessa premonição. E pode ser que não. Eu também acho que posso ter errado, mas pode ser que não. Mas a gente fala sobre isso mais pra frente no episódio. E aí o Otto vai até o Sir Eric Cargill, que é o cavaleiro juramentado do Aegon. Então, em teoria, se alguém tem que saber onde o Aegon tá, é o Eric. Só que o Eric, ele fala assim, então, meu senhor, sabe qual que é o problema? O seu neto, ele usa a influência dele pra me despistar. Ele me manda fazer alguma coisa e aí, quando eu volto, ele já não tá mais, ele já saiu da Fortaleza Vermelha e foi dar os rolezinhos dele aí pela cidade. Então, eu nunca sei onde ele tá, eu não sei onde ele vai. E aí o Otto pede pra que o Eric pegue o Arek, né, que é o irmão gêmeo dele, e os dois tirem o manto branco. Ele fala que é muito importante que os dois não sejam reconhecidos. Então, eles têm que tirar o manto branco e ir até a Baixada das Pulgas, encontrar o Aegon e trazer... E quando eles encontrarem o Aegon, eles têm que trazê-lo direto pro Otto. Eles não podem levar ele pra mais ninguém, só pro Otto. E agora a gente vê que a Rhaenys ainda tava lá na Fortaleza Vermelha. Enquanto ela tá dormindo, ela é trancada no quarto dela. E quando ela acorda, ela fica super confusa, assim, sem entender o que tá acontecendo. E pra tentar entender, ela abre a janela e vê uma multidão de pessoas passando embaixo da janela, assim. E a cena acompanha essas pessoas e dá pra gente perceber que eles são os funcionários, né, os criados do castelo, que estão sendo levados para ser presos nas masmorras, para que a notícia não vaze, né, para eles não contarem para ninguém que o rei morreu. Uma dessas pessoas é a Talia, que é a ama de companhia lá da Alicent. E essa cena mostra pra gente também que quem tá supervisionando este absurdo é o Larys, né, Sir Larys Strong. E, gente, eu tenho que dizer que eu já tinha ranço desse homem. Mas depois daquela cena que tem mais pra frente nesse episódio, eu peguei, foi nojo. Que homem nojento. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E uma coisa engraçada é que eu vi muita gente no Twitter falando que não entendeu por que a Rhaenys ainda tava lá em King's Landing. Mas, gente, ficou bem explicado. Na conversa que ela teve com o Grand Maester Orwyle lá no episódio anterior, que o corpo do Vaemond só ia demorar mais 1 ou 2 dias pra ficar pronto. Eu acho que ele só ia ficar pronto no outro dia à tarde. Então isso fica bem explicado. Por isso que ela não tinha ido embora ainda, porque ela tinha que esperar o corpo do Vaemond ficar pronto. Aí é engraçado que o povo não presta atenção nas coisas e depois vem falar que é furo de roteiro, mas não tem furo de roteiro nenhum nesse caso não, gente. É só que ela tava esperando o corpo do Vaemond ficar pronto pra poder ir embora. E agora o Criston vai até a Alicent pra contar pra ela que o imprestável do filho não tá em lugar nenhum do castelo e que o Otto, inclusive, já mandou o Eric e o Arek irem procurar por ele. E aí a Alicent, apesar dela saber que ela tá em desvantagem, ela pede que o Criston vá procurar, né, pelo Aegon, e que assim que ele encontrá-lo, ele traga o Aegon direto pra ela. E aí ela faz meio um drama, assim, falando: o destino dos 7 reinos depende disso. Por favor, em nome de tudo que você sente por mim como sua rainha, eu te peço. E aí ele, por sua vez, responde: eu não vou falhar com você. Isso tudo enquanto eles se olham apaixonadamente. Então, gente, eu acho que aqui a gente tem a confirmação de que Cherno e Bill são sim um casal, não é mesmo? Mas, ó, desculpe falar, mas a HBO fez o meu trabalho de odiar Criston Cole muito mais difícil quando escolheu o Fabian Frankel para interpretá-lo. Que, gente, que homem bonito, que homem lindo, pelo amor de Deus. Mas aí, o Aegon não. Nossa, eu tô confundindo os dois hoje, pelo amor de Deus. O Aemond corta o clima dos dois. Muito obrigada por isso, Aemond. Dizendo que ele vai junto com o Criston procurar o inútil do irmão dele, né?
E aí a Alicent fala pra ele não ir, mas ele diz que ele quer ir porque ele pode ajudar o Criston, né, a encontrar ele. Ele com certeza conhece o irmão um pouco melhor do que o Criston, né? E aí lá vão os dois, né, procurar o Aegon, enquanto a Alicent fica lá super apreensiva esperando. Vamos então para a Rua da Seda, que é um lugar, né, que é uma rua onde ficam os bordéis de King's Landing, junto com o Aemond e o Criston, procurar o imprestável do Aegon, né? E é muito engraçado que o Aemond e o Criston estão fazendo cosplay das pessoas porque eles são obcecados. E aí o Aemond conta que quando ele fez 13 anos, o Aegon levou ele ali para um dos bordéis da Rua da Seda para que ele virasse homem, essas coisas que a gente sabe que tem por aí, né? E aí, gente, o Criston solta a seguinte pérola. Toda mulher é a imagem da mãe. E mãe aqui, ele não tá falando de mãe. Ele tá falando da mãe, a deusa, né? Uma dos 7 deuses. E aí ele fala, né, que toda mulher é a imagem da mãe para ser falada com reverência. Sério mesmo, meu anjo? Não era você que há 3 episódios atrás estava chamando uma mulher recém-parida que tava sangrando igual uma louca de puta mimada? Sério mesmo? Enfim, a hipocrisia, né, Criston? Enfim, a hipocrisia. Pois é, aí eles batem na porta de um dos bordéis e eles são atendidos por uma mulher. E essa mulher fala pra eles que o Joffrey, quer dizer, Aegon, não costuma frequentar os bordéis da Rua da Seda há muito tempo. Que ele tem uns gostos, assim, um tanto quanto peculiares. E que o que, né, os bordéis dali têm a oferecer não são o que ele procura, não são o que ele gosta, sabe? E aí eles falam, tá bom então, muito obrigada, e estão indo embora. Quando essa mulher chega perto do Aemond e fala, nossa, como você cresceu, não é mesmo? E ele fica todo sem gracinha, bem fofo até, na real. E aí, enquanto os dois estão conversando com essa mulher, a gente percebe também que o Eric e o Arik já estão vestidos, né, de pessoas comuns e também estão procurando pelo rei lá na Rua da Seda. Agora a gente vê a Sala do Trono, onde o Otto amigavelmente chega para todos os lords de Westeros e fala, então, minha gente, seguinte, o rei mudou de ideia sobre a sucessão dele. Ele não queria mais que fosse a Rhaenyra rainha, agora ele quer que o Aegon seja rei. E eu estou aqui dando a incrível oportunidade de vocês se ajoelharem, de vocês jurarem a lealdade perante a ele. E aí, obviamente, que a maior parte dos lords já se ajoelha, porque ninguém é nem doido, né? Só que algumas pessoas ficam em pé. Uma dessas pessoas é um cara que eu não lembro deles terem citado o nome dele, mas ele fala pro Otto que ele precisa conversar com os outros membros da casa dele para decidir o que eles vão fazer. E aí ele pega e vai andando até a porta. Só que o Otto fala, então, meu anjo, volta aqui. Me desculpa se pareceu que eu tava dando uma opção para vocês, mas ou você ajoelha ou você não vai sair daqui dessa sala, no caso. E aí eu tenho que dizer que esse velho é corajoso, viu? Porque ele chega e ele fala, eu não quebro as minhas promessas, eu não vou ajoelhar. E aí o Otto fala, legal, né? Aí ele olha e fala, mais alguém? E aí a maior parte desses que tinham ficado em pé já se ajoelham também, porque, né? Se eu não vou sair daqui, deixa eu me ajoelhar logo pra poder acabar logo com isso, né? Só que mais 2 pessoas ficam em pé. Uma delas é uma mulher e ela fala que a Casa Fel, né, que é a casa dela, não quebra promessas e que eles não vão quebrar, né, a promessa que eles fizeram pra Rhaenyra e que eles não vão se ajoelhar perante ao Aegon. E aí, nessa hora, entram alguns guardas e levam tanto a mulher da Casa Fel quanto esse outro lord que a gente não sabe o nome, mas que também desafiou o Otto. E aí eles levam os 2 presos. E a outra pessoa que tinha ficado em pé é o Lord Caswell. E ele, quando ele percebe que os outros foram presos, ele já logo se ajoelha. E ele não só se ajoelha, como ele também fala Long live the King, que significa em português vida longa ao rei, né? Então ele já dá uma de puxa-saco para poder falar, olha, estou aqui do lado de vocês, tamo junto, entendeu? Pra quem não se lembra, o Lord Caswell é aquele cara do episódio anterior que foi a única pessoa que teve decência de ir receber a Rhaenyra quando ela chegou em King's Landing, sabe? Então já dá mais ou menos pra imaginar que ele tá se ajoelhando ali, mas muito provavelmente é só pra ele, na primeira oportunidade que tiver,
ir atrás de menina Ray pra contar pra ela o golpe que ela tá levando. E provavelmente esse plano daria certo. Se o tarado do Peck do pezinho, também conhecido como Larry Strong, não tivesse prestando atenção em cada movimento dele. A cena muda assim e dá pra ver que o Larry está olhando cada passo que o Lord Caswell dá. Então já dá pra imaginar que mais pra frente vai dar ruim aí, né? Então voltamos com os primeiros cosplayers da história, enquanto eles conversam sobre quão errados eles estavam sobre os hábitos do Aegon. O Aemond até brinca, ele fala, pelo que a gente sabe, o Aegon pode ter sido sequestrado por mercenários e tá num navio por aí, ou até pode estar morto. E aí o Criston fala, vamos esperar que ele não esteja, pelo bem da sua mãe. Mas uma coisa muito interessante nessa cena é que o Aemond cita o Império Dourado de Yi Ti, que é uma região ao leste de Essos, muito longe de Westeros, ela é bem lá pro final de Essos. E o Martin, ele se inspirou no Império Chinês, né, na China Imperial, para criar essa região. E é muito interessante, porque as pessoas de lá têm os olhos brilhantes e usam chapéus com rabos de macacos. E há rumores de que basiliscos infestam as florestas da região. Então, o fato desse lugar específico ser citado é bem interessante, porque pode significar que os boatos que tiveram um tempo atrás aí, de que uma série animada sobre, né, o Império de Yi Ti estava sendo produzida, que eles iam fazer um spin-off de Game of Thrones com uma série animada sobre Yi Ti. E eu espero que esses rumores sejam verdadeiros mesmo, porque é sem dúvida, assim, uma das regiões mais legais de Essos. Corta para os gêmeos em ação andando por um beco quando uma mulher começa a segui-los. E aí eles chegam em um lugar horroroso, que é como se fosse uma arena, assim, onde crianças são jogadas lá para brigarem umas com as outras. E o Arek pergunta pro Eric quantos anos aquelas crianças devem ter. E ele responde que elas devem ter uns 10 anos, mais ou menos. E ele conta também que, como se aquilo já não fosse horroroso o suficiente, elas têm as unhas e os dentes afiados para que elas façam mais estrago umas às outras. E aí, ele pega e leva o Arek até um canto, assim, onde ele mostra pro Arek, e consequentemente pra gente também, um menininho muito fofinho, e ele não deve ter, assim, mais que 5 aninhos. E a coisa que mais chama atenção, né, nesse menino é que ele tem o cabelo branco platinado. Ou seja, muito provavelmente ele é um bastardo, né, do futuro rei. E o Eric também fala que aquele ali não é o único bastardo que o Aegon tem por aí. E, gente, essa é uma cena daquelas, assim, de embrulhar o estômago. Porque mostra até onde vai a perversidade humana, sabe? E isso é uma coisa que Game of Thrones sempre soube fazer, assim, perfeitamente, né? Com maestria. E House of the Dragon também sabe. O Aemond e o Criston continuam andando sem rumo pelos becos da Baixada das Pulgas. Dá pra perceber que eles não sabem muito bem onde ir agora, continuar a busca deles pelo pervertido do Aegon. E aí o Aemond fala que enquanto o irmão dele é um bosta, ele estuda filosofia. E mais do que isso, ele monta o maior dragão do mundo conhecido. Então, ele propõe pro Criston que eles parem de procurar. Porque ele fala assim, ó, nós somos homens decentes e sem propensão à depravação. Então, ele fala que eles nunca vão saber onde o Aegon tá. E aí o Aemond fala, mas ao contrário do meu irmão que não quer ser encontrado, eu vou estar aqui prontinho quando vierem me procurar para assumir o trono. Enquanto isso, o Eric tenta convencer o Arek de que o Aegon é um merda e não merece, né? Ele não tem capacidade de governar os 7 reinos. Só que o Arek, ele fala, irmão, a gente fez um juramento de servir a coroa até a morte. E é isso que a gente tem que continuar fazendo. Só que aí aquela mulher que estava seguindo eles agora há pouco, ela interrompe a conversa deles. E a princípio eles acham que ela é uma prostituta e mandam ela embora. Só que ela chega e fala que ela pode levá-los até o príncipe porque foi enviada por alguém que sabe onde ele está. E que essa pessoa está disposta a falar, né, onde o príncipe está, desde que paguem o preço que ela pedir.
E aí o Eric fala, ok, a gente paga o preço que ela pedir. Vamos lá, me leva até a sua empregadora. Só que aí a moça fala, então, meu anjo, por mais que vocês sejam gloriosos e muito honrados, a minha patroa não trata com soldadinho raso. Ela quer falar direto com o mão do rei, entendeu? E aí, obviamente, eles rejeitam a proposta, né? Porque é um disparate alguém querer falar direto com o mão do rei. Só que aí a moça fala, olha, acho que vocês estão errados, porque eu tenho certeza que o Otto vai querer ouvir o que o verme branco tem a dizer. E aí, os dois cedem e seguem ela, né? Pra ir falar com a Missaria. Enquanto isso, vemos Lord Caswell subindo em seu cavalinho, né? Obviamente, doido pra ir lá contar pra Rhaenyra todas as fofocas. E dá até uma esperança de que ele vai conseguir, porque começam a abrir os portões pra ele. E a partir do momento que ele passar daquele portão ali, amigo, esquece, já foi. Só que aí tem uma hora que alguém grita e fala, fechem os portões. E aí o povo fecha o portão, aí vem um monte de guarda, pega, tira Lord Caswell de cima de seu cavalinho e leva ele pra falar com o Otto. Quando ele chega lá, o Otto pergunta, né, o que ele tem a dizer em sua defesa. E ele fala que aquilo ali, né, aquela suposta traição dele, é só uma invenção do Larys, que ele não tem nenhum apreço pela Rhaenyra. Só que aí o Otto fala assim, ok, então se você não tem nenhum apreço pela Rhaenyra, o que você estava indo fazer fora do castelo? E aí o pobre, coitado, não tem resposta para isso. E depois, obviamente, os guardas levam ele preso, porque né, ele não foi convincente o suficiente. E o Otto fica sozinho com o Larys na sala nessa hora. E aí o Otto agradece a ele, né, pelo serviço, né, pela ajuda prestada. E o Larys fica todo felizinho e fala que tudo que ele faz é para servir a coroa, né, para ajudar a coroa e tudo mais. E aí quando o Larys está quase saindo da sala, o Otto fala, então, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisinha. Você tem passado bastante tempo com a minha filha, né? E aí o Larys vira para ele e fala que essas horas que ele passa com a Alicent podem ser muito proveitosas pro Otto também. E, gente, meu Deus do céu, que homem nojento esse Larys. Sério, será que a hora do lobo tá muito longe ainda? Agora, a gente vê a Alicent no quarto, enquanto as irmãs silenciosas estão preparando o corpo do Viserys. Elas estão enrolando o corpo dele numa mortalha, e quando terminam, elas saem do quarto, e a Alicent fica sozinha com o marido, né, com o corpo do marido. Quando ela fica sozinha, ela pega a coroa, coloca em cima do corpo e chora bastante. Ela parece bem abalada com a perda. E uma coisa que não dá pra negar é que, apesar dela não amá-lo, dá pra perceber que ela não amava o Viserys, mas com certeza ela nutria bastante carinho e respeito por ele. Mesmo com todos os defeitos que a Alicent tem, isso a gente não pode negar. Depois disso, a Alicent vai até o quarto da Rhaenys pra ter uma conversa com ela. Quando ela chega lá, a Rhaenys já reclama do modo como ela foi tratada. Como assim vocês me trancam no quarto desse jeito? Isso é um absurdo. Só que só pelo semblante da Alicent, ela já percebe o que está acontecendo ali. Ela percebe que o rei morreu e que a Alicent e o Otto estão dando um golpe, entendeu? Só que a Alicent tenta explicar para ela que aquele foi o último desejo do Viserys. Mas a Rhaenys só olha pra cara dela tipo... Você vai meter essa pra cima de Moá, meu anjo? Tem certeza? E aí, a Alicent começa todo um discurso sobre como a Casa Velaryon se aliou a Rhaenyra há muito tempo atrás e como isso só trouxe dor e sofrimento pra eles. Veja, Rhaenys, você perdeu 2 filhos e quase perdeu o marido por se aliar a Rhaenyra. E, gente, é muito engraçado, porque nessa hora, dá pra ver pela cara da Rhaenys que ela quer voar no pescoço da Alicent. É muito engraçado. Só que ela se controla e ela fala que a palavra dela, né, da casa dela, não é instável e que ela vai manter a lealdade dela pra Rhaenyra. E aí, minha gente, nessa hora, a Alicent apela, entendeu? Ela fala pra Rhaenys, você deveria ter sido rainha. Porque o Viserys, ele era uma ótima pessoa, mas ele não tinha jeito pro negócio. Ele teria passado a vida dele inteira caçando e estudando história se ele pudesse. Mas você não, Rhaenys, você teria sido a melhor rainha que os 7 reinos já viram. E aí eu tenho que admitir que por um momento, assim, pela expressão, né, pelo semblante da Rhaenys, eu achei que ela ia ceder, mas não. Nessa hora, ela manda o que com certeza é um dos melhores diálogos dessa temporada.
ela fala pra Alicent: você é mais inteligente do que eu imaginava. Mas, apesar disso, você luta apenas em nome de homens. O seu marido, o seu pai, o seu filho. Na realidade, o que você quer não é ser livre. É apenas construir uma janela na parede da prisão em que você está. Gente do céu. E aí, ela chega bem perto do ouvido da Alicent e fala: você nunca se imaginou sentada no trono de ferro? E, gente, eu tenho que dizer que essa é uma cena, né? Essa cena da pergunta do trono de ferro, que eu já tinha visto no trailer, né? Desde lá do trailer. E ela tinha me chamado muita atenção. Eu queria entender sobre qual circunstância, né? Sobre qual contexto a Rhaenys ia fazer essa pergunta pra Alicent. E foi sob o melhor contexto possível. Porque, assim, ela aluga um triplex na mente da Alicenta nessa hora. Tanto que a Alicent vai embora tontinha pela bordoada que ela levou, sabe? Mas antes de sair, a Alicent pede pra que a Rhaenys toque o sino quando ela mudar de ideia. Só que, Alicent, deixa eu te contar um negocinho. Ela não vai tocar o sino, mas ela vai fazer algo muito maior do que isso. Espere e verás. Sério, gente, vamos só pegar o prêmio de melhor personagem e dar pra Rhaenys? Se lá em Game of Thrones a melhor personagem era Olenna Tyrell, aqui temos Rhaenys Targaryen como a dona e proprietária de House of the Dragon. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre a cena é que é muito fofinha a preocupação da Rhaenys com a Meleys, que é a dragoa dela. E isso faz bastante sentido, porque no livro a ligação das duas é descrita como a mais forte ligação entre montadora e dragoa. Então eu achei muito fofinho eles mostrarem isso, sabe? Aemond e Criston continuam rodando igual duas baratas tontas pelos becos da Baixada das Pulgas, até que o Criston percebe uma conversa entre pessoas que conhecemos muito bem. O Eric, o Arek e o Otto estão sentados numa mesa quando a Mysaria chega acompanhada por aquela moça que falou com os gêmeos lá mais cedo. E aí, quando elas chegam, o Otto vai todo se querendo pra cima dela, só que ela coloca ele no lugar dele quando ela fala assim: sinto muito pela morte do seu rei. E aí o Otto fica bem impressionado e provavelmente ela sabia, né, da informação da morte do Viserys por causa daquele sinal que a Thalia deu pra ela lá no começo do episódio, sabe? E aí o Otto parece muito impressionado e ele manda o Eric entregar o dinheiro, né, pagar pra ela. E só um adendo aqui, eu consegui arranjar um jeito de distinguir o Eric do Arek. Pelo menos para os meus padrões, o ator que faz o Eric, apesar de eles serem idênticos, mas o ator que faz o Eric é mais bonito que o ator que faz o Arek. E é assim que eu consigo diferenciar os dois, e é assim que eu sei que foi o Eric que deu o dinheiro para Mysaria. Quando o Otto pergunta para Mysaria onde o Aegon está, ela fala que ela escondeu ele em um lugar seguro, mas que só vai contar pro Otto se ele prometeu uma coisa para ela. E aqui eu tenho que dizer que ela me surpreendeu bastante, porque o que ela pede pro Otto é que ele acabe com aquelas rinhas de criança que a gente viu mais pro começo do episódio. Mas na real, isso faz bastante sentido com uma conversa que ela teve com o Daemon lá no segundo episódio, depois da treta do ovo de dragão. Eles vão pra uma sala e ela fala pra ele que ela só tá com o Daemon por causa da proteção que ele tem pra dar pra ela. O Daemon tirou ela, né, da vida de meretriz, e dá pra perceber que ela tem uma coisa muito forte com essa coisa de proteção. E provavelmente é porque ela deve ter sido uma criança que deve ter passado por coisas horrorosas. E hoje em dia ela se vê naquelas crianças que são obrigadas a lutar pela vida enquanto um monte de gente nojenta assiste, tá ligado? Então eu acho que deve ser por isso que ela quer que aquilo acabe. Ela deve se ver naquelas crianças ali. E aí ela também fala pro Otto que quando ele conseguir o que ele quer, né, que é colocar o Aegon no trono, é pra ele lembrar que ele só conseguiu aquilo ali por causa dela. Porque ela poderia muito facilmente só ter matado o Aegon e acabado com isso, sabe? E ela termina falando uma frase muito legal. Ela fala assim, ó: não há poder maior do que o povo... Não há poder maior do que o povo te permite ter. E aí o Otto olha pra ela e fala: ok, eu vou me lembrar disso. E a cena acaba. Agora os gêmeos chegam até um septo que ainda não é o grande septo de Baelor, porque o Baelor ainda não tinha sido rei nessa época, então não tinha construído o grande septo. E os dois encontram o bosta do Aegon embaixo de tipo um altar, assim, onde ficam umas velas. Ele tá enfiado ali embaixo, assim. E provavelmente ele devia estar bêbado demais quando a Mysaria achou ele.
E ela deve ter decidido escondê-lo num lugar onde ninguém nunca ia procurá-lo, né? Porque ninguém pensa em procurar um babaca como o Aegon numa igreja, né? E aí, o Aegon, ele tenta fugir, só que o Arryn o rende, né? Ele consegue contê-lo e parte para levar o Aegon para encontrar o Otto fora dos muros da cidade. Só que o que eles não esperavam é que a dupla dinâmica Aemond e Criston seguiu eles até ali. E aí começa uma briga generalizada, porque o Arryn e o Criston sacam as espadas e começam a lutar um com o outro, e o Aemond e o Aegon começam a brigar parecendo duas crianças. Gente, é um puxando o pé do outro, um cuspindo no outro, os dois rolando no chão, igualzinho briga de irmão mesmo, aquela bagaceira, sabe? Até que o Criston consegue tirar a espada do Warwick e o Aegon tenta convencer o Aemond, tipo, mano, me deixa fugir pra Essos. Eu pego um navio aqui, eu sumo, que você nunca mais vai me ver. Porque eu sei que você quer ficar com o trono pra você. Então me deixa fugir, que vai ser a melhor dos mundos pra você, sabe? Mas, infelizmente, não adianta, porque a cena termina com os três voltando lá pra Fortaleza Vermelha pra encontrar com a Alicent. Mas a melhor parte dessa cena é que o Eric fica assim, ó, parado lá, olhando, enquanto o irmão dele leva um pau do Criston. E eu imagino que deve ser nessa hora que ele resolveu meter o pé e ir lá ficar junto com a Rhaenyra. Porque ele deve ter olhado pro Aegon e deve ter falado, eu vou dar minha vida por esse merda aí? Esse pervertido que gosta de ficar vendo rinha de criança? De jeito nenhum. Beijo, tchau pra quem fica. Fui. E tá certíssimo, tem que ir embora mesmo, porque esse menino não merece nada. Agora, antes da gente passar para a próxima cena, eu acho que é legal eu contar como esse rolê todo do Aegon acontece no livro. Assim como na série ele não quer ser rei, ele tenta despistar todo mundo, só que diferente da série, no livro o Criston acha ele em um dos bordéis da Rua da Seda, enquanto duas crianças com dentes afiados lutavam, pintavam um clima entre o Aegon e uma menina de 12 anos, se é que vocês me entendem. Agora, a gente vê a Alicent indo falar com o Otto e ele a parabeniza, meio sarcasticamente, por ter encontrado o Aegon antes dele. E ela fala, mas isso não é um jogo. E aí ele começa a fazer todo um discurso de como eles são família e que por mais que eles divirjam, o coração deles sempre vai ser um só e tudo mais. E acho que antes talvez essa lenga-lenga funcionasse. Mas o que o Otto não sabe é que a Rhaenys alugou um triplex dentro da mente da Alicent, sabe? E aí a Alicent só olha pra ele e fala, meu filho, corta essa historinha de corações são um só, entendeu? Eu sempre fui só uma peça no seu tabuleiro de xadrez. Aí ele fala, se isso é verdade, então eu te fiz a rainha dos 7 reinos. Aí ela olha pra ele e fala, meu filho, grande bosta, eu nunca pedi isso não, eu nem queria isso. Então o que é que você tá achando que você fez grande coisa, sabe? E aí o Otto começa a fazer aquele discurso de vilão com propósito, tipo Thanos, sabe? Ele fala, nós precisamos sacrificar alguns, que no caso, né, a Rhaenyra, o Daemon e a família inteira deles, pelo bem maior do reino e tudo mais. Sério mesmo, meu anjo, que você tá falando isso? Beleza, né? Mas a Alicent, ela já tá poucas ideias e corta ele dizendo que ela tem o Aegon e que as coisas vão ser do jeito que ela quiser agora e pronto, entendeu? Ela fala, a gente vai mandar uma proposta de rendição pra Rhaenyra com termos que ela com certeza aceitaria. Mas o Otto rebate falando que enquanto a Rhaenyra estiver por aí, né, enquanto a Rhaenyra estiver viva, vai ter gente lutando por ela. E aí a Alicent diz que eles só precisam se certificar de que ela não volte. Então eu imagino que provavelmente eles vão oferecer algum termo de exílio pra ela, né? Tipo, olha, você fica aí em Pedra do Dragão, né? Você nunca mais volta pra cá, pra King's Landing e tá tudo certo. Eu imagino que é isso que eles vão oferecer pra ela. E aí ela fala que isso é o que o Viserys gostaria, né? Que ela fizesse pela filha dele, que ela fosse misericordiosa com ela. E aí o Otto fala assim pra ela, ele chega pra ela e fala assim, você tem certeza que isso é o que o Viserys gostaria ou o que você gostaria? Porque pra mim parece que você só tá com dó da sua bestie/crush. Será que é isso? Fica aí o questionamento. E aí a Alicent ignora completamente a pergunta do pai dela, enquanto consegue um cargo novo pro boy.
porque ela fala, a partir de agora, o Criston vai ser o Lorde Comandante da Guarda Real. E ela fala também que o Aegon vai ser coroado no dia seguinte, no Fosso dos Dragões, e que ele, além da coroa que foi do Aegon Conquistador, ele vai usar a espada Blackfyre, que também foi usada pelo Aegon I. A conversa dos dois terminam com o Otto dizendo que ela é muito parecida com a mãe dela, e aí ela só vira as costas e vai embora. No início dessa cena, uma coisa engraçada de notar, que no início dessa cena o Otto estava selando uma carta, e aí eu fiquei pensando, pra quem será que ele estava mandando essa carta? Fofoca contada pela metade quase mata a fofoqueira, entendeu? Eu queria saber pra quem foi que ele mandou. A Alicent chega no quarto dela, provavelmente pensando que agora ela ia poder ficar um pouco de boas, né? Mó paz. Mas não, porque ela é interrompida pelo ser mais abjeto e podre que tem nessa série, Sir Larys Podólatra, né? Que nojo, gente, sério, que nojo. Ela até tenta dizer que tá tarde, mas, gente, a gente sabe que a vontade da mulher aqui não importa em nada. Assim como não importou pro Viserys lá no quarto episódio que ela não queria dormir com ele. Agora, nem a hora, nem a vontade dela importam pro Larys também. Porque, basicamente, ele foi lá vender fofocas em troca de um pack do pezinho. Ela tira os sapatos e coloca os pés em cima da mesa. E ele começa a falar que dentro do castelo tem uma rede de informantes e que o Otto não só sabe sobre isso, mas também mantém contato com a rainha dessa rede de informantes. E aí ele para de falar e a Alicent sabe que ela tem que tirar as meias. E aí ela tira e ele continua dizendo que a dama de companhia dela, né, a Talia, é uma das informantes e que só há um jeito de acabar com essa rede de fofocas, que é cortando a cabeça do mal. Ele segue falando que quando a abelha rainha morre, as outras ficam voando sem rumo. Ou seja, ele basicamente está pedindo autorização da Alicent para matar a Mysaria, né? Basicamente é isso. E a Alicent dá autorização para ele. Então aí, eu acho que vocês já conseguem imaginar o que esse doente, esse nojento faz depois disso. Eu posso me poupar, né, de falar sobre isso aqui. E, gente, é muito louco perceber que provavelmente a Alicent, ela se envolveu nessa situação sórdida com esse cara doente e agora ela não consegue mais sair disso, sabe? É muito triste isso, é muito triste, porque dá pra ver a humilhação no rosto dela, dá pra ver, assim, o quão violada ela tá sendo sem ser. Ela não está fisicamente sendo violada, mas ao mesmo tempo ela tá sendo, assim, talvez mais violada do que se fosse fisicamente, sabe? Nossa, sério, essa cena é assim, abjeta, é nojenta, de verdade. Terrível. E agora a gente tem uma cena muito legal que mostra todos os verdes. O Aegon tá comendo, provavelmente pra curar a ressaca monstra que ele deve estar sentindo. O Otto tá parado assim, olhando pro fogo. O Aemond tá sozinho, pensativo. E a Alicent tá lá, sozinha no quarto dela, depois, né, de passar por aquela podridão, aquela coisa horrorosa que a gente acabou de ver. Essa cena termina mostrando a Rhaenys sozinha lá no quarto dela, quando ela ouve umas vozes, assim, ela ouve alguém falando alto do lado de fora da porta dela. Ela até se assusta, mas quando a porta abre, temos um herói que não está em um cavalo branco, mas que usa um manto branco. Sir Eric Cargill, em toda a sua glória, foi salvar a dona e proprietária dessa série. Eles saem lá do quarto dela e quando eles estão passando por aquele pátio que anos depois ia ser usado pela Cersei para fazer aquele mapa enorme de Westeros, sabe? Que ela usava para fazer as estratégias de guerra dela. Pois é, eles estão passando ali e aí a gente vê o Lord Caswell enforcado. F pra ele, tadinho, porque pelo menos ele tentou, né? Ele tentou fugir dali pra ir lá avisar pra Rhaenyra o golpe nojento que ela tava sofrendo, né? Mas infelizmente ele não conseguiu e ele acabou morto pelos nojentos dos verdes. Bom, uma coisa que é bem legal da gente perceber é que eles usam a mesma passagem que a Rhaenyra usou pra encontrar com o Daemon lá no episódio 4. E dá pra saber isso porque eles também passam pelo crânio do Balerion, aquele crânio enorme que o Viserys falou com a Rhaenyra lá no primeiro episódio, sabe? Que eles têm aquela conversa sobre a canção de Gelo e Fogo e tal. Pois eles passam na frente desse crânio e eles chegam lá naquela escada onde a Rhaenyra encontra mesmo o Daemon, sabe? E quando eles começam a descer, assim,
Pois é, eles chegam naquela escada ali, só que o destino do Daemon e da Rhaenyra no 4º episódio era a Baixada das Pulgas. Mas agora o Eric fala pra Rhaenys que o destino final deles é a Baía da Água Negra. Agora a gente vê uma casa pegando fogo e um homem encapuzado indo embora, né? Saindo da cena do crime dele, provavelmente. E a gente pode perceber que essa é a casa que a Talia encontrou com a Mysaria lá no episódio anterior. Então, muito provavelmente, aquilo ali é o Larys colocando em prática o plano dele de matar a abelha rainha da rede de intrigas que tá lá no castelo, né, na Fortaleza Vermelha. Só que, gente, eu fico imaginando se a Mysaria realmente morreu. Porque eu acho que ela é inteligente, ela é esperta demais pra ficar tão vulnerável, ainda mais depois que ela pressionou o Otto, que é um dos homens mais poderosos do reino. Então eu acho que ela não ia ser idiota de se deixar matar tão facilmente assim. Mas vamos ver, né? A gente vai ter que esperar o próximo episódio ou a próxima temporada pra saber o que vai acontecer, né? Na próxima cena, a gente vê a Rhaenys e o Eric andando pelas ruas de King's Landing, quando ela fala pra ele que ela não vai embora e vai largar a Melis pra trás. Mas ele fala, tá louca, minha senhora? Dá tempo de pegar dragão, não. A gente tem que chegar até a Baía da Água Negra, eu vou colocar você num barco e a senhora vai vazar. Porque se a gente for voltar lá no Fosso dos Dragões pra pegar a Melis, vão perceber que a gente fugiu e vai dar ruim pra nós dois. Me desculpa, mas não dá tempo de pensar em dragão agora não. E aí, enquanto eles estão conversando, a gente pode ver que a população está sendo levada para algum lugar pelos mantos dourados da guarda da cidade. Inclusive, saudades do que a gente não viveu, Harwin. E aí, enquanto, né, as pessoas estão sendo levadas, o Eric tenta achar um caminho mais vazio, só que ele não consegue. E aí, por causa do vulco-vulco que tá lá, ele e a Rhaenys acabam se perdendo um do outro. Temos agora Alicent e Aegon dentro da carruagem, indo pra coroação dele. Só que pela cara dele, gente, parece que tá indo pra forca, sabe? E aí a Alicent fala pra ele, menino, larga de ser ingrato. Imagina quantas pessoas não queriam estar no seu lugar agora, sabe? Aí ele fala que ele não queria estar ali porque nem o pai dele queria que ele fosse rei. Que o Viserys teve 20 anos para mudar de ideia quanto à sucessão, mas ele nunca mudou e sempre apoiou a Rhaenyra como sucessora. E aí a Alicent tenta explicar para ele, né, que o Viserys mudou sim de ideia logo antes de morrer. Mas, gente, ninguém acredita nisso, nem mesmo o Aegon. Ele olha pra cara dela e dá risada, sabe? E isso continua até que ela mostra a bendita da adaga pra ele. Gente, eu tenho que dizer pra vocês que eu não aguento mais essa adaga. Tudo é essa bosta dessa adaga. Sério, não aguento mais. Mas beleza. Quando ele vê a dita cuja da adaga, ele fica todo felizinho. Ai, papai me amava, entendeu? Então ele fica todo felizinho. A Alicent fala pra ele que o Otto vai tentar convencê-lo a matar a Rhaenyra, mas que ele não deve fazer isso, porque ela não quer que ele governe com indiferença e crueldade. E só que dá pra perceber que ele não tá... O que ela tá falando tá entrando por um ouvido e saindo pelo outro, não tá prestando atenção nenhuma no que ela tá falando, porque ele a interrompe perguntando se ela o ama. E a resposta dela é, seu imbecil. E, gente, aqui eu tenho que fazer uma observação. Eu vi muita gente falando como se a Alicent tivesse sido rude com ele, como se ela tivesse sido grossa, sabe? Tipo, ai, seu imbecil, é claro que eu não te amo. Mas eu, sinceramente, acho que não foi esse o caso. Apesar da palavra imbecil ser bem forte, eu achei que a expressão dela, né, o rosto dela, quando ela falou isso, era mais como, assim... Ah, seu bobo, é claro que eu te amo. Porque ela tava sorrindo, sabe? Então eu acho que foi só uma escolha errada de palavra, assim. Acho que ela não devia ter falado imbecil, ela devia ter falado, ai, seu bobo, sabe? Porque ela tava sorrindo, dava pra perceber que ela tava basicamente falando, ai, é claro que eu te amo, sabe? Mas assim, agora já chega, porque eu já passei pano demais pra Alicent pra um episódio só, de verdade. Assim. A Rhaenys, que tá perdida lá no meio da multidão, percebe pra onde eles estão sendo levados. Tá todo mundo indo pro Fosso dos Dragões. E quando ela percebe isso, ela dá até um sorrisinho, assim. É tipo assim, Melis, minha filha, espera aí que mãe tá chegando pra te buscar, sabe? E aí, quando ela chega lá no Fosso dos Dragões, misturada à multidão, apenas uma camponesa, o Otto está fazendo um discurso todo acalorado sobre como é triste perder o Viserys. Mas vejam só, ele nos deixou um presente. Ele decidiu aos 45 do segundo tempo que quem tem que ser rei é o filho homem mais velho dele.
Aegon Targaryen. E aí, o povo fica meio cabreiro, mas depois todo mundo aceita, porque, gente, vamos combinar que nesse tipo de sociedade, obviamente que um homem é sempre melhor do que uma mulher, né? Um homem ser rei é sempre melhor do que uma mulher. Então, no final, já tá todo mundo lá, batendo palma, achando o máximo, aquele pão e circo ali, sabe? Então, apoio do povo a Rhaenyra não vai ter, a gente já sabe disso. Agora, eu tenho que admitir que apesar de ser a coração do bosta do Aegon, essa cena é de arrepiar. Porque os clarins começam a tocar, e aí os guardas, eles entram, né, marchando, e todos eles cruzam as espadas, assim. E aí, conforme o Aegon vai passando no corredor que eles fizeram, eles vão abaixando as espadas atrás dele. Gente, essa cena é muito bonita, assim. Muito bonita mesmo. Enquanto isso acontece, a Rhaenys vai de fininho até a escada, né, que leva ao lugar onde os dragões ficam, né? Ela desce a escada e some de vista. Agora, o Aegon se ajoelha em frente a um septão que o unge enquanto pede, né, enquanto invoca os 7 deuses para que eles deem suas qualidades ao novo rei. Depois disso, o septão pega a coroa que pertenceu ao Aegon Conquistador e dá para o Criston, que é quem coloca a coroa na cabeça do Aegon, enquanto brada aos 4 ventos que aquele é o verdadeiro herdeiro do trono de ferro. Gente, o que uma dor de cotovelo não faz com um homem, né, meu anjo? Esse ato de coroar o Aegon rende ao Criston o apelido de Kingsmaker, ou seja, o fazedor de reis. E aí, todos os presentes reverenciam o novo rei, enquanto o septão recita seus títulos. Vamos lá. Saúdem vossa graça, o rei Aegon, o segundo de seu nome, rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens, mestre dos 7 reinos e protetor do reino. E agora, todo mundo continua ovacionando, assim, mais ainda, né, o rei. E é muito engraçado ver a mudança na expressão do Aegon. Aquela pessoa que estava lá na carruagem com a mãe dele, que não queria ser rei de jeito nenhum, agora, assim, a hora que ele olha para aquelas pessoas, o reverenciando daquele jeito, o adorando daquele jeito, ele deve ter experimentado, assim, um sentimento de poder tão grande que ele fica, você vê que ele tá inebriado, assim, ele tá no céu, ele tá nas nuvens. E aí, ele pega, abre os braços e fica brandindo sua espada, assim, orgulhoso de si mesmo. Ai, gente, olha, se preparem, viu, minha gente, porque imagina o caos que vai se instaurar nesse lugar agora que este Palerma é o rei. Sério, só imaginem o caos. Antes de irmos para o fim apoteótico deste episódio, tem 3 coisas que eu quero observar aqui com vocês. A primeira delas é a expressão de decepção e inveja no rosto do Aemond, quando o Aegon é coroado. Tanto que todo mundo se curva, né? Todo mundo reverencia o novo rei, menos ele. O Aemond não se curva pro irmão. A segunda coisa é o êxtase em que Otto Hightower se encontra. Gente, afinal de contas, esse é o dia que ele esperou desde que ele virou mão do rei e desde que ele vendeu praticamente a Alicent pro Viserys, sabe? Ele fez do propósito da vida dele ver um Hightower sentar no trono de ferro. E agora ele conseguiu isso. E de novo, eu tenho que enaltecer aqui a atuação do Rhys Ifans, porque é impecável. Gente, esse homem é perfeito, sério. A atuação dele é simplesmente maravilhosa. E terceiro, e mais importante da gente perceber nessa cena, é como a coroa fica grande na cabeça do Aegon. É quase como se a coroa estivesse falando assim, galera, ó, esse menino aqui não é digno de mim não, ele não serve pra me usar não. Por isso eu vou ficar grande na cabeça dele pra vocês poderem perceber isso, sabe? É muito doido, assim, dá pra perceber na hora que o Criston coloca a coroa na cabeça dele, que ela é grande demais e que ela não serve pra ele, que ela não serve pra ele não. O contrário, que ele não é digno de usar aquilo ali, sabe? E agora, vamos ao que interessa.
Porque no meio dessa festa toda pro Aegon, no meio, né, tá todo mundo ovacionando o novo rei, menos uma pessoa. Gente, é muito engraçado. Porque eles mostram a multidão assim, e aí ali no meio da multidão tem um cara que ele tá com uma cara assim, not impressed, e ele tá literalmente de braço cruzado. Esse cara deve ser Tim Black. Esse não aceitou o Aegon como rei, com certeza. Mas voltando ao que interessa, essa festa vira um enterro literalmente. Porque, gente, é impressionante como o povo só se fode, né? Ninguém queria estar ali para começo de conversa. Aquelas pessoas ali foram todas obrigadas a irem lá pro Fosso dos Dragões ver a coroação do Aegon, sabe? Mas aí, quem é que morre? Quem é que morre? O povo. Não, olha, muito, muito doido isso. Muito doido. E aí tá todo mundo lá nessas, né? De repente, literalmente do nada. Tem uma explosão absurda e voa gente pra tudo que é lado. Voa chão, voa gente, voa pra tudo que é lado. Até que finalmente conseguimos perceber o que tá acontecendo. E é a Rhaenys montada na Meleys que quebra o chão do Fosso dos Dragões pra poder fugir. E isso causa um tumulto enorme. As pessoas começam a ficar desesperadas para sair dali. E os guardas estão fechando, eu não entendo porquê, mas os guardas estão fechando a porta. Aí o Otto começa a gritar, abre a porta, abre a porta. Gente, sério, que caos. O caos foi instaurado ali com sucesso, entendeu? E, gente, nessa hora parece que o tempo tá em câmera lenta, assim. Porque a gente tem a Rhaenys de frente para todos os verdes. Todos. Estão todos os verdes ali na frente dela. Se ela tacasse um Dracarys ali, ela acabava com o outro lado inteirinho. Não ia sobrar um para contar a história. E dá para perceber que ela queria fazer isso. Ela realmente queria. Tanto que ela pondera bastante. Você vê que ela tá lutando para ver se ela vai fazer, né, internamente, para ver se ela vai fazer aquilo ou não, sabe? E assim, o mais legal disso tudo é ver que todo mundo que tá ali tem certeza que eles vão morrer. Eles têm certeza que a Rhaenys só vai tacar um Dracarys e vai todo mundo morrer. O Criston vai pra frente da Alicent pra proteger ela, mas ela fala, não, vai lá pra Helaena, pega a Helaena. E aí, ela, Alicent, vai e fica na frente do Aegon. Ela entra na frente do filho e assim, aqui a gente tem que, né, que admitir que ela com certeza ama os filhos, né, que ela provavelmente faria de tudo por eles, até morrer, né, no lugar deles. E aí ela vai pra frente do Aegon e ela só fecha o olho assim, esperando a morte chegar. Porém, a Rhaenys não é burra e ela sabe tudo que tá em jogo ali. E por mais que ela queira atacar aqueles Dracarys, ela sabe que ela não pode. Então a Meleys, ela só dá um grito assim, sabe? Um rugido, vamos dizer assim, absurdo. E, gente, imagina, ela dá esse grito, esse rugido na cara de todo mundo. Imagina o bafo. Imagina um bafo que um dragão não deve ter. E aí, depois disso, né? Depois desse grito absurdo que a Meleys dá, elas só saem graciosamente pela porta e vão embora. Antes de eu falar o porquê que eu acho que a Rhaenys não tacou fogo nesse Kengarau todo aí, eu tenho que enaltecer a Meleys, que também é conhecida, né? O apelido dela é Rainha Vermelha. E eu tenho que dizer que ela é a minha dragoa favorita da Dança dos Dragões. Eu sei que vai ter gente que vai falar que o Sunfire é o mais bonito porque ele é dourado e tudo mais. A Tessarion também deve ser muito bonita, porque ela é azul cobalto, com a crista cobre, e ela cospe fogo azul, então eu tô louca pra ver a Tessarion na série, inclusive. Mas, pra mim, a Meleys é a dragoa mais foda de todas e é a dona e proprietária do meu coração. Gente, eu juro pra vocês que eu fiquei surpresa quando eu vi a galera revoltada nas internets da vida, falando que a Rhaenys é burra, que ela devia ter tacado um Dracarys ali e pronto, e não sei o quê. Gente, eu jurava que os motivos dela não ter feito isso eram muito óbvios, sabe? Mas vamos lá. O primeiro é que regicídio é uma coisa inaceitável em Westeros.
Eu sei que o Aegon é um bosta, mas a partir do momento que ele tá usando a coroa, ele é rei e tem que ser respeitado como tal. Não sei se vocês lembram, mas lá em Game of Thrones, o Jaime, ele matou o rei Aerys II, né, o pai da Daenerys. E as pessoas só respeitavam ele porque ele era um Lannister, mas todo mundo sempre lembrava que ele era um regicida. Então, por mais que nós saibamos que ele fez a coisa certa ao matar o rei Aerys, o regicídio transforma a pessoa num pária social, tá ligado? Tipo, é assim, impensável. Se a Rhaenys fizesse isso, a família dela inteira ia estar acabada pra sempre, sabe? Pra sempre. E o segundo e provavelmente mais óbvio e mais importante motivo é que uma coisa é você escolher um lado da guerra que você quer ficar. Obviamente que ali ela acabou de escolher o lado da Rhaenyra, mas escolher um lado é muito diferente de você procurar a treta pra você, de você chamar a guerra pra você, sabe? Isso não faz o menor sentido. Gente, a partir do momento que ela atacasse o Dracarys e queimasse aquela gente toda ali, os Hightower, que a essa altura são pessoas muito poderosas, e todos os aliados deles, eles não iam mais atrás da Rhaenyra. A guerra não ia mais ser com a Rhaenyra. Ia ser com a Rhaenys, sabe? Porque, gente, no final das contas, quem ia ter matado uma parte enorme da família Hightower ia ser ela. E, gente, me desculpa, mas ninguém é burro de chamar uma treta desse tamanho pra si mesma e principalmente pras netas, sabe? Ela deve ter pensado muito nas netas dela, na família dela, sabe? Isso não existe, isso é absurdo. Então, assim, pra mim, pelo menos, é absolutamente compreensível o motivo pelo qual ela não tacou fogo em todo mundo ali, sabe? Ela agiu com a razão e não com a emoção. Pra mim, pelo menos, ela tá certíssima. E assim, chegamos ao final de mais um episódio de House of the Dragon, que pra mim continua entregando tudo. Desde a divergência entre a Alicent e o Otto sobre quais os rumos que a sucessão do Aegon deve tomar, passando pelo conflito entre os gêmeos sobre se o juramento é mais importante do que você acreditar no rei a quem você serve, e chegando, né, nesse final apoteótico, incrível e simplesmente perfeito. Pra não falar que eu falei bem de tudo, eu continuo não gostando dessa história do Viserys ter falado sobre o Aegon pra Alicent. Porque apesar de não ter mudado nada na história, lá no vídeo passado eu falei que eu queria ver quais consequências isso ia ter na história antes de realmente cravar se eu gostei ou não gostei. E, gente, eu não gostei, porque por mais que não tenha tido grandes consequências, porque o plano pra colocar o Aegon, né, o golpe já estava em curso antes mesmo do Viserys morrer. Mas o que eu não gosto, o que pra mim é muito ruim, é saber que agora o Otto e a Alicent, eles têm uma motivação legítima. Eles podem justificar que tudo que eles fizeram era porque era o último desejo do Viserys, sabe? Não, nem tanto o Otto, mas a Alicent, sabe? Ela pode falar, ai, eu dei um golpe na minha melhor amiga, eu tirei o trono dela, mas é porque o meu marido foi o último desejo dele no leito de morte, sabe? Eu não gosto disso. Eu sei que muito provavelmente eles estão tentando equilibrar um pouco os dois lados, sabe? Pra não parecer que sempre só os blacks estão certos, sabe? Só os negros têm razão, sempre. Eu entendo mais ou menos isso, mas ainda assim, pra mim, isso empobrece a história. Isso tira o peso das ações dos personagens. Tipo, a Alicent e o Otto estão fazendo uma coisa horrorosa, mas eles podem justificar pra eles mesmos e pros outros que eles estão fazendo aquilo ali porque foi o último desejo do rei, sabe? Eu, sinceramente, não gosto disso. Sobre a premonição da Helaena, da besta, né, embaixo das tábuas, os showrunners mesmos falaram que era sobre a Meleys surgindo ali na coroação do Aegon. Mas tudo bem, eu aceito, pode ser isso, mas pra mim também é uma referência a queijo e sangue, porque é muito perfeito. Então nada me tira da cabeça que é também uma referência a queijo e sangue, ok? E, bom, gente, agora vamos ver o que o 10º episódio nos reserva, não é mesmo? Pelo teaser, já dá pra ter 100% de certeza que teremos Storm's End, né? E, gente, eu tenho que dizer que não estou nem um pouquinho assim pronta para isso. Não, olha, tô morrendo de medo, não quero que aconteça. Ai, ai. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu sinceramente espero que vocês tenham gostado.
Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, não deixe de me seguir nas redes sociais, estão sempre aqui no box de informação pra vocês, e nem de se inscrever. Ah, e deixa aqui embaixo um comentário sobre o que você achou do episódio de House of the Dragon. Então é isso, tchau!